Caso de hoje, Gritos do Além. Antes de começarmos a falar sobre esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com sua família e seus amigos e, é claro, deixar o seu super like para nos ajudar. O like não custa nada para você, mas vale muito para o canal. Muito obrigado e vamos lá! O meu nome é Ronaldo, e o caso que vou contar não aconteceu só comigo ou com a minha família. Na verdade, ocorreu com toda a vizinhança de onde eu morava na época do episódio. Aviso, desde já, que não é uma história muito bonita de se contar. Infelizmente, não é um relato com final feliz, ou um caso que traz alguma lição de vida, ou ainda que signifique algo de bom. Inclusive, eu posso dizer que é preciso um pouco de coragem e disposição de cada um de vocês que estão aqui para ouvir o que eu tenho a dizer, até a conclusão dos fatos. Essa história se passou há muito tempo, no início da minha adolescência. Hoje, eu tenho quase 60 anos, mas posso lembrar-me do ocorrido claramente, como se tudo tivesse sido ontem. Bem, então vamos lá. No bairro onde a minha família morava, todo mundo se conhecia e se dava super bem. Nós tínhamos bons vizinhos na região. Passávamos pela década de 70. Minha família e eu estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral. E tudo era calmo e tranquilo naqueles anos. Entretanto, quando a vizinha da casa em frente à minha, que era uma senhora viúva e muito idosa, decidiu se mudar para a casa de seu filho, parece que se abriu uma vaga para aquilo que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente e assustador. A casa da senhora que havia se mudado era enorme. Meus irmãos e eu a conhecíamos bem, tanto por fora como por dentro, já que uma vez ou outra nós a visitávamos junto com a minha mãe. Pois, como eu disse anteriormente, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos 4 quartos da casa, 2 de cada lado, e há um grande banheiro no fundo. Lá também havia um enorme quintal, com um pé de abacate no canto esquerdo e várias outras árvores e plantas. Enfim, era uma bela casa. No lugar da dona que morava ali, se mudaram 3 irmãs, Cláudia, Janete e Mariana. Infelizmente, a Mariana era muito doente e debilitada. Ela possuía, como se dizia na época, um mal no estômago. Esse era o termo que a minha mãe e as pessoas daquele tempo utilizavam para se referir àquilo que hoje nós chamamos de câncer. A coitada da Mariana sofria muito e era uma situação comum escutar os seus gritos pela noite adentro. Eram berros e gemidos de muito sofrimento. A pobrezinha gritava e urrava de tanta dor que sentia. Era algo espantoso e aterrador. Chegava a estremecer a espinha e gelar o nosso sangue. Todos ficávamos muito nervosos e apreensivos com aqueles sons de agonia e aflição. Eles ecoavam pelos arredores e podiam ser ouvidos de bem longe. O tempo passou e a pobre Mariana ia resistindo à doença conforme podia, mas os gritos persistiam por dias e noites adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia. Muitos vizinhos chegavam a comentar que seria melhor a morte do que ter que suportar tamanho sofrimento.
Estávamos nos anos 70 e a medicina tinha outros procedimentos, bem diferentes de como são atualmente. Quando alguém tinha uma doença grave e estava em estado terminal, os médicos não tinham muito o que fazer e deixavam o paciente em casa para passar seus últimos dias com a família. Diante disso, preces e orações passaram a acompanhar os gritos e gemidos de Mariana. E todas as pessoas da nossa vizinhança pediam pelo fim daquele martírio. Até que finalmente, depois de tantos meses, fora concedido a Mariana o descanso que ela tanto merecia. Numa manhã de sexta-feira, com o céu nublado e escuro, em que as folhas de outono caíam secas e amareladas sobre as ruas, e não se ouvia o canto de nenhum único pássaro, dentro do seu próprio quarto, Mariana faleceu. Como não conseguia se alimentar, devido à doença, seu aspecto não era dos melhores. Por isso, a funerária logo chegou e levou o seu enfraquecido corpo para ser preparado para o sepultamento, que seria no próximo dia. Todos ficaram aliviados pelo fim de seu sofrimento. E também, sem que ninguém comentasse, imaginavam que seria o fim dos gritos de dor e tormento da pobre Mariana. Ah, mas é aí que as coisas começaram a ficar estranhas, pois eles não poderiam estar mais enganados. Saibam que naquela mesma sexta-feira, quando a noite chegou, perto da meia-noite, tudo começou de novo. Primeiro foram gritos esparsos, que pareciam vir de longe. Mas depois, os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos. Era algo simplesmente impressionante. Aqueles mais céticos logo imaginaram tratar-se de alguma brincadeira de muito mau gosto de algum miserável mal-educado e insensível. E então não se importaram muito, achando que tudo logo acabaria e que todos ficariam em paz. Porém, com a chegada da manhã, eles mudariam de opinião. Todos viram, com assombro, que um enorme caminhão de mudança havia estacionado em frente à casa das irmãs de Mariana, e 2 homens já retiravam alguns móveis da residência. Alguns vizinhos se reuniram e foram questionar as irmãs sobre o porquê daquela mudança repentina. E as irmãs, com as suas faces pálidas e cheias de olheiras, voltaram-se para os mais curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram os gritos?" Os vizinhos retrucaram: "Poxa, meninas, deixem isso para lá. Aquilo deve ter sido alguma brincadeira de algum desocupado perverso e sem coração." As moças, por sua vez, disseram: "Gente, os gritos saíram de dentro do quarto da Mariana, que, por sinal, estava vazio e trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Ninguém sabia o que dizer ou fazer. As 2 irmãs se mudaram naquele mesmo dia, mas os gritos persistiram por várias noites, até que, enfim, chegou o 7º dia após a morte de Mariana, e tudo parou. Até hoje, os gritos, os gemidos e os urros de dor que eu ouvi naqueles dias ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida não é somente essa. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem, e um dia vocês verão. Parem um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é material e tangível como sempre imaginamos. Muitas vezes, podemos ser acordados da nossa incredulidade
por gritos na noite. Gritos que não sabemos de onde vêm. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. Você, inscrito do Casos, acredita que quando alguém morre com tanto trauma, aflição e angústia, pode ter suas dores e sofrimento ecoando entre os dois mundos? Responda aqui pra gente nos comentários. Muito obrigado.